Bom dia a todos, bem-vindos ao Bate-Papo com a CNM. Meu nome é Maurício Zanin e nós estamos aqui para mais um momento de 1 hora de conversa direta com os técnicos da CNM. Hoje, numa participação especial com alguns técnicos do Ministério, nós vamos falar aqui com o Aguiar Gonzaga Vieira da Costa, que é analista de infraestrutura do Ministério das Cidades, e também com a Paula Nóbrega, gerente de projeto do Avança Cidades, né? Do Avançar Cidades, do Ministério das Cidades, e nós vamos comentar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento e muitas outras ações. Neste bate-papo com o técnico, é um canal de comunicação direto com você, agente municipalista, com você que nos assiste agora, e as perguntas podem ser feitas diretamente pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos também com a nossa técnica responsável pela área, a Luma, que vai começar fazendo uma primeira apresentação geral, e vocês já podem começar a mandar as perguntas, tanto pelo Telegram quanto pelo Facebook. Eu vou acompanhando aqui pelo celular, e conforme o desenrolar da nossa conversa, nós vamos encaminhando para que todos eles respondam. E Luma, tudo bom? Tudo bom, Zé? Tudo bom? Então conta pra gente aí, faça um resumo do que está acontecendo, o que nós vamos abordar, quais são os prazos e o que o agente municipalista precisa estar fazendo. Tranquilo, bom dia. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e principalmente do pessoal do Ministério das Cidades que está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Eu sou responsável pela área de mobilidade urbana aqui da Confederação Nacional de Municípios e a gente vai falar hoje sobre o Plano Municipal de Mobilidade. A lei que trouxe essa obrigação foi a Lei 87 de 2012, é que está errado aqui para mim, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E os municípios, com essa lei, eles tinham a obrigação de apresentar o Plano Municipal de Mobilidade em abril de 2015. E aí o que aconteceu? Com essa questão dos desafios, das dificuldades, esse prazo foi adiado por mais 3 anos. Então, o novo prazo é abril de 2018. Então, a gente está aqui com o pessoal do Ministério para a gente falar um pouco dos programas que estão disponíveis, né, para financiar esse plano de mobilidade, para auxiliar os municípios, e também de um novo sistema que o Ministério está trabalhando para auxiliar municípios de pequeno porte. A gente sabe que é um grande desafio. O Plano Municipal de Mobilidade ele requer um diagnóstico, né? O município precisa fazer um plano efetivo que realmente vai atender às necessidades dele dentro da área de mobilidade e que isso seja integrado com planejamento urbano também. E como é que é essa questão? Bom, quem começa falando aqui? Aguiar, a gente pode perguntar um pouquinho para você como é que é o plano, você pode dar uma visão geral, pensando o seguinte: a pessoa que nos assiste agora é o agente municipalista, ele é uma pessoa indicada pelo prefeito, ele está recebendo um processo de treinamento e de qualificação pela CNM, e ele é a pessoa que irá nos ajudar de fato no processo de articulação com as políticas públicas locais. Então, se precisar conversar com o prefeito, secretário, não sei o quê, ele vai ser o resolve todos os problemas, o cara que tenta resolver todos os problemas, e também a população aí que pode estar nos conectando, porque isso fica, o vídeo depois ele é também redistribuído para o canal de YouTube. Para quem você que está nos assistindo pelo YouTube agora, você não consegue fazer perguntas, mas aí eles também têm uma versão editada, em alta resolução e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente sobre o plano. Bom, primeiramente, bom dia a todos aí. Obrigado aqui pelo convite de estar participando desse bate-papo aqui na CNM. Então, falando um pouco dessa obrigação de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. A Lei de Mobilidade Urbana, ela é de 2012, ela surgiu em 2012, e lá ela dava a obrigação de 3 anos para os municípios elaborarem o plano de mobilidade urbana. Então, quando venceu o primeiro prazo em 2015, em levantamentos feitos pelo Ministério das Cidades, o dado que a gente tinha é que aproximadamente 6 a 7% somente dos municípios tinham seus planos elaborados, né? Então, a partir disso, foi tomada a providência de prorrogar esse prazo da lei. Surgiu um projeto de lei que prorrogou por mais 3 anos, e esse prazo vai se findar em abril de 2018. O que a gente viu que também que faltou um pouco de apoio do governo federal nessa primeira parte de elaboração de planos, que a gente vai atacar de uma outra forma nessa segunda fase. Nós estamos com esse programa de apoio à elaboração de planos de mobilidade, que a ideia básica que a gente viu é o seguinte: para os municípios menores, você tem muita carência da área técnica, de informações técnicas, a maior carência é a assistência técnica para a elaboração do plano. Já para os municípios maiores, que você precisa de soluções mais sofisticadas, muitas vezes o plano de mobilidade precisa de uma contratação, precisa de dados mais elaborados, que aí você
que aí a carência dos municípios estaria mais na parte financeira. Então, essa é a abordagem que a gente está dando agora para esse apoio para os planos de mobilidade. Quer dizer, então, que para os municípios maiores há uma previsão de transferência de recursos financeiros e para os municípios menores não, apenas apoio técnico na elaboração do plano, é isso? É isso, sim. Nós dividimos em duas frentes aí essa questão do apoio ao plano. Para os municípios menores, que a gente... porque os municípios obrigados a elaborar o plano de mobilidade são os municípios acima de 20 mil, e os municípios, além dos municípios acima de 20 mil, são todos os demais obrigados a elaborar o plano diretor, querem estar em uso de região metropolitana, interesse turístico, diversos outros aspectos ali, de acordo com o Estatuto das Cidades. A gente dividiu em duas frentes. Até 100 mil, a gente está trabalhando mais para os municípios menores a questão do apoio da assistência técnica. Isso aí dá mais de 87% do total dos municípios obrigados a elaborar o plano. Pela própria experiência que a gente viu dos modelos, dos planos que a gente já recebeu aí dos municípios menores, que quando o município faz um plano muito complexo, contratando isso daí, às vezes isso aí fica um pouco fora da realidade, porque você tem muito aquele modelo das consultorias voltadas para cidades grandes, isso acaba atrapalhando um pouco para os municípios pequenos. É uma coisa que, se nós formos analisar os modelos de projeto de evolução, mesmo nas Nações Unidas, existem certos modais de transporte que se adequam a determinados portes de município. Você não vai colocar, por exemplo, um metrô no município de 2.000 habitantes, você vai ter outro tipo de transporte, você vai ter linhas de ônibus, você vai ter que fazer um planejamento de acordo com a previsão de crescimento. Como é que esse processo de plano se integra com os demais instrumentos de planejamento que os municípios precisam fazer? Como é que ele se conecta com o seu PPA, com o seu plano plurianual, com o seu plano diretor? Como é que você insere isso? E só para comentar aqui, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas já. Nós estamos aqui com o Renato Chaves, que está falando pelo Facebook. Bom dia, Zanin Mesa, já está assistindo. Renato, diga aí a sua realidade, como é que está a realidade do seu município e traga perguntas para a gente. Cleide de Freitas também está acompanhando, e nós temos aqui quais são as penalidades para os municípios que não entregarem o plano no prazo. E aí, o que vocês podem contar um pouquinho? Como é que a gente insere esse processo de planejamento dentro das outras estruturas que o município precisa executar e quais são as penalidades se ele não cumprir? Sim. Então, o plano de mobilidade urbana, na verdade, ele é o instrumento base para todo o planejamento, para toda a obra de infraestrutura, para tudo que ele for fazer depois em termos de mobilidade urbana. Tudo isso aí tem que nascer com o plano de mobilidade urbana. Ele tem que ser integrado com as outras políticas, e o principal instrumento que a gente vê para a integração do plano de mobilidade urbana com as outras políticas é o plano diretor. Inclusive, nesse trabalho que a gente está fazendo com os pequenos municípios aí, o que a gente sempre sugere é que as diretrizes gerais do plano de mobilidade urbana ele venha com base no que já está previsto no plano diretor para a área de mobilidade urbana. Com relação aí às penalidades para o plano de mobilidade urbana, na verdade, o que está dizendo aí na pergunta é o que acontece se o município não entregar, né? Na verdade, não tem essa obrigação do município entregar o plano de mobilidade urbana assim que ele concluir para o Ministério das Cidades, né? O que acontece que é dito na política de mobilidade urbana, é que se o município não tiver o plano de mobilidade urbana, ele não tem direito a recursos federais para a área de mobilidade urbana. É requisito para a recepção de recursos. Isso. E os recursos estão previstos para os municípios acima de 100 mil. É isso. Na verdade, a gente tem eu acho que a Paula pode falar melhor que eu aí. Ela vai falar um pouco do avançar cidades, mas para planos de mobilidade especificamente, acima de 100 mil são os que a gente vai apoiar tem recursos para apoiar a elaboração de plano. Conta pra gente um pouquinho, Paulo. Você precisa pegar um dos nossos microfones, nós estamos só com 3 hoje. Eu passo o meu. Vamos lá. Tá, só para complementar a questão da penalidade. Ou se quiser, apresenta, comunica, conta o projeto, porque tem muita gente que está começando a assistir agora e ainda não conhece o cenário, porque aqui, para nós que estamos em Brasília, é muito comum o Ministério tal, ou seja, qual a relação do Ministério com os municípios? Porque não existe uma obrigatoriedade direta, né? Não existe hierarquia nenhuma entre os poderes. Nós somos autônomos e independentes, mas existem certas políticas públicas que são estruturadas pelos ministérios e para essas políticas públicas existem certas fontes de recursos, né? Então conta um pouquinho qual é o trabalho de vocês e como isso interage e afeta a vida dos municípios brasileiros. Tá certo. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, agradecer o convite. Eu sou Paula Nóbrega, estou no Ministério das Cidades há 8 anos, já trabalhando na área de mobilidade. Só o microfone um pouquinho mais perto, tá isso. Então, sobre a questão dos recursos, só para complementar o que o Aguiar estava falando da penalidade, a partir de abril de 2018, os municípios que são obrigados a terem um plano e que não tiverem elaborado,
eles não poderão acessar nenhum tipo de recurso do governo federal para a área de mobilidade urbana. É um pouco diferente dessa questão do... Então calma que aí plano, essa frase já infarta o pessoal de lá. Nenhum tipo de recurso para a área de mobilidade urbana. Então não é nenhum tipo de recurso federal, senão agora o pessoal já está caindo lá, infartando do outro lado. E essa penalidade, ela só é mantida até que o município conclua o plano. Então, alguns municípios estão elaborando o plano já. E o prazo de conclusão é junho de 2018, por exemplo. Então, só entre abril e junho que ele não vai conseguir acessar o recurso. Assim que ele tiver o plano concluído, essa penalidade deixa de existir para ele. Mas o objetivo do plano não é só o acesso ao recurso, né? Porque senão fica uma coisa meio sem sentido. A pessoa fala assim, não, eu faço um plano que só os municípios acima de 100 mil recebem recursos, abaixo de 20, então não vou fazer. Se é só pelo recurso, não. Você tem as vantagens da execução de um processo de planejamento do seu município, né? O Ministério disponibiliza recursos não só para plano, mas para obra também. E assim, historicamente a gente só oferecia recurso para obras. Essa é a primeira vez que a gente conseguiu incluir num programa de seleção recurso para o plano de mobilidade urbana. E aí que foi estabelecido esse corte. Acima de 100 mil, nós vamos apoiar financeiramente os municípios com plano de mobilidade urbana. Abaixo de 100 mil vai ser uma assistência técnica. Como a Guiar falou, é um plano de menor complexidade, não exige em tese uma contratação. O município pode fazer com a sua própria estrutura, com a assistência técnica que o Ministério vai prestar. E o que se prevê nesse plano para esses municípios pequenos? Porque nós temos hoje, se você pega pelo menos o que eu tenho acompanhado dos relatórios das Nações Unidas, eles falam o seguinte, nós precisamos repensar o modelo de cidade. Porque você pensar hoje, o pequeno quer ser grande, o pequeno não quer ser São Paulo, nem um Rio, com todo o problema de caos do trânsito, da coisa que não anda e tudo mais. Ou seja, os grandes municípios terem problemas de mobilidade, até faz sentido. Mas o que nós estamos vendo são pequenas e médias cidades que já estão começando a entrar num caos viário por absoluto esgotamento, ou então você tem um planejamento de bairros inadequados, ou uma via de transporte que não está fluindo. Como é que se pensa esse desenvolvimento do modelo de cidade que vocês estão defendendo nesses planos? Sim. Então, o plano é justamente isso. Muitas pessoas focam na punição, mas independente de punição ou não, acesso a recurso ou não, o importante é o município iniciar o seu planejamento. E quanto mais cedo, melhor, porque a cidade já se desenvolve de uma forma sustentável. A questão do conteúdo do plano, a lei já traz os conteúdos mínimos. E para esses municípios pequenos, o que está posto lá de conteúdo mínimo é suficiente para ele conseguir desenvolver. Qual é esse conteúdo mínimo que as pessoas precisam estar atentos no momento da discussão da temática de mobilidade dentro dos municípios? Eu vou devolver aqui para o Aguiar. Aguiar, conta para a gente então o que a gente precisa fazer, o checklist do vamos resolver a questão da mobilidade local. Então, a gente está falando aqui de planos para pequenos municípios, planos para municípios maiores, mas na verdade o conteúdo mínimo é o mesmo para todos os municípios. Você tem ali no artigo 24 da Política de Mobilidade Urbana, lá diz claramente quais são os itens que devem conter no plano de mobilidade. A diferença de abordagem, na verdade o que a gente faz é uma diferença de abordagem, porque lá fala de serviços de transporte público coletivo, de circulação viária, de polos geradores de viagem, e que para uma cidade grande, você precisaria de pesquisas para definir as principais rotas, principais pontos geradores de viagem. Para cidades menores, já fica mais ou menos claro ali quais são as principais vias, quais são os principais pontos para onde a população vai, de onde a população vem. Então, na verdade, o conteúdo mínimo o que a gente está trabalhando é o conteúdo mínimo legal, que são 11 itens que estão descritos lá no artigo 24 da Lei de Mobilidade Urbana. Alguns para a gente saber assim. Não, eu acho que os principais são serviços de transporte público coletivo, tem circulação viária, tem infraestrutura de mobilidade urbana, acessibilidade, política de estacionamento, tem áreas de circulação restrita, parte de financiamento e a parte de avaliação, de sistemas de avaliação e revisão, dentre outros, se eu tiver esquecido algum. Não, só para complementar também que o município se preocupe com a integração desses modais, né? Que é o que a política coloca. Priorizar modos de transporte coletivo e transporte ativo de pedestre, né, no caso das cidades pequenas, né, a integração desses modais. No pequeno município você vai avaliar questões de acessibilidade também, né, que são mais adequados. Talvez a regulação de algum transporte de carga, se for o caso, né. E basicamente isso, a questão da integração com os outros planos, né, que já foi focado.
Interessante. Bom, então aqui, a gente, retomando, eu acho esse tema fascinante. Eu lembro que, por exemplo, esse aspecto que você coloca da importância da prioridade de transporte coletivo em relação a transporte particular. Eu lembro que uma vez nós fomos num evento muito grande em Curitiba e, de repente, o pessoal do estacionamento estava desesperado, porque o ônibus chegava até a porta do evento e o pessoal do estacionamento estava longe. Aí o cara do estacionamento do evento estava bravo, falou, não, eu não vou conseguir parar aqui do lado. Aí o cara da prefeitura falou assim, desculpa, aqui o ônibus tem prioridade. Então foi muito interessante. Isso faz uns 10, 15 anos. E eu lembro que até o pessoal da Colômbia estava copiando o modelo, por exemplo, de transporte de Curitiba. Mas muitas vezes esse modelo ele é grande demais ou ele não se adequa a essa realidade dos municípios. Uma pergunta. A característica dos nossos municípios é basicamente rural, né? Como é que esse plano interage? Ele pensa o município como um todo ou ele pensa apenas a zona urbana desse município? Então, o plano de mobilidade urbana, né, como o nome já diz, ele é mais relacionado à área urbana. Lógico que se você tem ali interferência de algum serviço, ou de transporte de carga, ou de transporte escolar, ou transporte rural mesmo, que ele tem interferência na área urbana, isso aí é levado em consideração na elaboração do plano também. E os municípios que são pequenos, mas eles estão conurbados, eles estão encostados em algum outro município que é grande, ou uma zona metropolitana, em que você tem que fazer essa integração dos modais de transporte entre os municípios. Como é que eles devem ser tratados? Boa essa pergunta, porque às vezes a gente tem aí também o Estatuto da Metrópole que fala do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, questão de planos de mobilidade metropolitana. Às vezes esses municípios de região metropolitana acham que pelo fato de ele estar abordado num plano maior, ele está isento da responsabilidade de fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Mas isso aí não é verdade. De qualquer forma, ele tem que fazer mesmo estando inserido num agregado, ou num consórcio público, ou num planejamento da metrópole como um todo, você também tem que fazer a sua parte, Sim. O seu plano local. Uhum. Ok. Estou recebendo aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Então, Renato de Paula está falando bom dia, acompanhando. E aqui nós temos uma pergunta do Gleidson Virães, de São Bento do Una, de Pernambuco. Ele pergunta: as emendas impositivas também serão atingidas pela punição de não poder passar recursos para a mobilidade urbana para os municípios que não disponham de plano de mobilidade urbana? E tem uma continuação aqui da pergunta. Há um valor médio de custo/investimento para a elaboração de um plano de mobilidade urbana para municípios até 50 mil habitantes ou de 50.001 habitantes até 100 mil habitantes? Ou seja, a preocupação é a parte das emendas impositivas, porque elas já vêm direto, elas vão ser bloqueadas pela ausência desse plano ou não, e como é que é o custo médio de investimento para até 50 mil e de 50 a 100 mil habitantes? Então, essa questão das emendas, né, como a lei diz que qualquer recurso orçamentário para a mobilidade urbana, então elas também estão inseridas nesse contexto. Uhum. Então, agora com relação ao custo dos planos de mobilidade urbana, o valor que a gente trabalha aí é por volta de $1 por habitante, né? Mas especificamente pela pergunta que foi feita aí, que era para os municípios até 50 mil e de 50 a 100 mil, esse é justamente o público que a gente está querendo abordar com essa assistência técnica para a elaboração de um plano mais simplificado para evitar essa contratação. Então, nossa ideia é que para esse nível de município aí, a própria prefeitura, a própria administração local, ela consiga elaborar o plano sem a necessidade de contratação externa. Legal. Então, aqui a orientação que eles estão passando do Ministério do Planejamento é que, para o caso... Ministério das Cidades, desculpe. Que para o caso das emendas impositivas, em que nós temos um recurso que ele é destinado automaticamente, grande parte, 50% desse recurso vai para a saúde, né? O pessoal está percebendo bastante isso, mas quando o recurso vier para a parte de mobilidade urbana, se não tiver o plano, também não recebe, mesmo sendo emendas impositivas. Então isso é algo que vocês precisam ponderar aí na hora. Até nós temos uma visão bastante crítica quanto a essa questão do intercâmbio de emendas devido ao tempo de processamento, ao desgaste que dá, à forma de operação, mas é um aspecto muito importante. E esse gasto aí que ele está perguntando, então, é em torno de $1 por habitante. Isso chega a como, assim, nesse... Então, um município de 1.000 habitantes vai ter... De 1.000 eu não diria, porque... mas a título de exemplo, 1.000 seria... 500. 3.000 e pouquinho, né? Porque às vezes isso
Mas, lógico, a gente dá essa referência para municípios, como eu falei aqui. Nós temos municípios bem pequenos, municípios tipo Borá, lá em São Paulo. Mas o que a gente está defendendo é que os municípios pequenos façam o seu próprio plano sem precisar com base nessa metodologia que o Ministério vai lançar em breve. Quais são as orientações? Onde é que você consegue? Nós temos mais uma pergunta aqui. Para os municípios pequenos, existe alguma orientação para a elaboração do plano e onde podemos buscar essa informação? Onde é que está esse conteúdo certinho para o pessoal se informar? Então, esse programa que a gente está fazendo agora especificamente para municípios menores, nós estamos em fase de desenvolvimento ainda. Nós começamos a trabalhar nessa questão esse ano. A ideia é que tenha um sistema que ele possa acessar para preenchimento do plano no próprio site do Ministério das Cidades. Além disso, a gente vai ter um material, uma publicação específica de orientação com relação a isso. E nós estamos fazendo pilotos em alguns municípios. Nós estamos fazendo 5 pilotos. Tem como algum município se inscrever para que também faça parte de algum processo piloto ou não? Isso já está fechado? Não, os projetos pilotos eles estão em fase final. A gente selecionou 5 cidades, uma em cada região brasileira. Foi Pirenópolis, em Goiás, foi Ituverava, em São Paulo, Canela, no Rio Grande do Sul, Gravatá, em Pernambuco, e o último que a gente vai fazer na semana que vem é em Gurupi lá em Tocantins. A partir do momento que a gente finalizar esses pilotos, a gente já vai ter condições de liberar uma publicação já. Que o que demora mais é a elaboração do sistema, mas a parte de publicação, de referência, a gente já tem condições de fazer em novembro aí para disponibilizar para os municípios menores. Em novembro vão ter essa informação. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para a Luma. Luma, e como é que está a posição da CNM em relação à notificação, treinamento, qualificação? Como é que nós estamos interagindo para auxiliar nessa divulgação dos planos? Então, a CNM ela atuou, né, nessa questão de adiar o prazo, né, para que os municípios tivessem mais tempo para conseguir se capacitar. A gente desenvolve materiais que são disponibilizados dentro do site da CNM, em áreas técnicas, na parte de trânsito e mobilidade urbana. A gente também está à disposição, sempre atendendo os prefeitos aqui na sede ou respondendo os questionamentos dos municípios. A gente também tenta atualizar o espaço de perguntas e respostas. Eu acho que uma coisa que pode auxiliar os municípios nessa questão da elaboração do diagnóstico é que a CNM tem no espaço exclusivo uma área que é os Cidados, que a gente está tentando alimentar não só com dados de mobilidade, mas com todas as áreas. Dados de cada município, com esses indicadores que podem auxiliar nesse mapeamento e que é algo que pode ajudar o município também a integrar esse impacto, né? E elaborar esse diagnóstico para o plano. Mas a CNM está à disposição também, a gente vai estar sempre fazendo um alerta dessa questão dos materiais que o Ministério lança, tentando adaptar também para a realidade dos pequenos municípios. Então nós temos 2 pontos específicos de fonte de consulta. Um primeiro vai ser o próprio site do Ministério das Cidades, que pelo que vocês estão comentando, tão logo esses resultados dos pilotos estejam prontos, os materiais, as cartilhas, as divulgações, isso vai ser divulgado lá e automaticamente nós vamos replicar esse material também no site da CNM, na parte de mobilidade urbana, tanto para divulgação quanto para auxílio na operação. Gente, e como o agente que está nos assistindo agora deve interagir? Por exemplo, eu acabei de assistir essa transmissão, o que eu preciso fazer? Quem eu preciso articular? Porque tem uma pergunta que é fundamental. Quem é o responsável dentro do município para a elaboração do plano? Tem que ser o prefeito, ele tem que montar uma equipe, ele tem que fazer instaurar uma estrutura. Qual o passo a passo que vocês sugerem para quem está nos assistindo agora? Então, essa questão de estrutura ela é um pouco difícil da gente falar aqui quais são os atores para que deveriam atuar na elaboração do plano, porque cada prefeitura tem uma estrutura diferente, né? A gente teve experiências aí por exemplo, nesses pilotos, que a área de mobilidade urbana fica junto com o desenvolvimento urbano, ou fica junto com o trânsito, ou às vezes nem tem uma área específica. Então, essa é complicado para a gente dizer qual é a estrutura, porque varia muito de cidade para cidade. Mas o fato é que quanto mais pessoas envolvidas com a temática, você puder envolver, melhor, né? A ideia é que seja um comitê, uma comissão. Mas você tem que designar uma pessoa, porque nós temos esse agente municipalista que ele pode auxiliar nessa articulação, mas às vezes ele é um agente municipalista que a especialidade dele é a saúde, a educação. Ele pode
provocar a discussão sobre a mobilidade, porque isso é importante, ou seja, nós tentamos aqui sempre provocarmos as discussões de forma qualificada, mas ele não vai conseguir levar o plano até o final. Então ele tem que falar o seguinte, ó, vai ser um comitê. Então isso cabe aí a cada município designar esse material. E já tem, não está pronta ainda uma cartilha com a operação do como fazer isso. Tem só as orientações da lei. A gente tem um caderno anterior que a gente lançou em 2015, que é o Plamob, que é o Guia de Referência para a Elaboração de Planos de Mobilidade, que esse é um caderno mais completo, que aí já abrange todo o nível de município, que lá tem orientações gerais sobre essa estrutura do processo de elaboração de plano. Já é uma então, referência que já está disponível então nós desde vamos pegar 2015. Esse caderno de mobilidade urbana e depois, no final aí da transmissão, nós vamos postar isso já no Telegram da rede municipalista, para que você que está interessado ou preocupado com o problema possa começar a estudar. Como ele é um caderno um pouco mais desenvolvido, ele vai conseguir tanto perceber das grandes coisas quanto das pequenas. Luma, você quer falar que eu já estou com mais algumas coisinhas aqui, perguntinhas também aqui. Na biblioteca da CNM, a gente elaborou já 2 materiais também tentando resumir para quem, né, ainda não está muito familiarizado com o tema, né? Uhum. Então a gente elaborou também para os novos gestores a questão das obrigações para o plano de mobilidade e tem também uma cartilha resumindo com esses conteúdos mínimos para o plano e citando, né, esse termo de referência do Ministério. Uhum. Ok. Vamos lá. Aí temos uma pergunta aqui, Cláudia Lins Lima, via Facebook. Ela está falando assim, excelente atuação da CNM. Muito obrigado. Vocês estão construindo conosco esse canal de participação em conjunto. E uma pergunta, acho que é dela aqui, que estão me passando direto pelo Telegram. O que devemos levar em consideração antes de elaborar um plano de mobilidade urbana? Então, a fase para elaborar o plano de mobilidade urbana, você pode... Primeiro você tem que partir do diagnóstico, né? Saber qual é a situação do seu município. Para diversos dos temas lá, são vários os itens obrigatórios do plano de mobilidade urbana, para cada um você tem que saber o diagnóstico, como é que está funcionando o seu sistema de transporte atual, quais são as suas principais vias, quais são os seus principais polos geradores de viagem. Além disso, é importante você já saber quais são as ações que a prefeitura pretende fazer nos próximos anos, assim. Você já tem ideia de algumas obras de pavimentação, algumas obras de calçada, ciclovia, isso aí tudo já é bom levantar o existente, que tudo isso aí é insumo para o plano. Então, acho que, na verdade, são 3 coisas para os insumos iniciais para o plano. O diagnóstico da situação inicial, a ideia que já se tem dos projetos existentes e também a legislação existente também. Que eu falei aqui, tanto o plano diretor, que pode ter algumas diretrizes lá que podem servir como objetivos do plano de mobilidade, quanto as outras legislações relacionadas à temática, legislação de calçada, de transporte de carga, tudo isso aí, esse arcabouço legal relacionado à temática, isso é insumo para a elaboração do plano de mobilidade urbana. Outra coisa que pode ajudar também é que os municípios... nessa parte de diagnóstico, né, avaliar os dados do município, os índices, alguma região onde tem muitas mortes no trânsito. Esse tipo de indicador pode ajudar. No caso do projeto Movimente, que a gente aplicou em Valparaíso, né, a gente também tem essa cartilha no site. Lá a gente viu, assim, analisando a realidade, que o serviço de mototáxi não estava regularizado. Então, às vezes, vendo o que está acontecendo, você consegue ver um potencial aí. Alguma necessidade não está sendo atendida na área de mobilidade, para que surjam esses serviços paralelos, né? No caso do mototáxi. E aí o município pode, analisando essa realidade, ele consegue ver o que ele vai precisar melhorar, ou mudar, ou regulamentar, no caso. Isso é muito interessante, porque isso traz também um aprendizado no processo de planejamento e gestão da sua cidade. Eu lembro que nós fomos fazer uma visita a um município do interior, nós fomos a Rio Verde, que é um centro de desenvolvimento agrícola bastante forte do interior de Goiás, e lá nós estávamos perguntando sobre o impacto do agronegócio e tudo mais, e nós abordamos a questão da mobilidade e abordamos a questão do mototáxi. E eles comentaram que o mototáxi acabou sendo a parte da última milha, ou seja, o trabalhador vai trabalhar na fazenda tal. Então você tem que andar, ao invés de você pegar o carro e tal, você pega o mototáxi, ele vai lá, te deixa na fazenda, que é fora do caminho, ou seja, não dá para você colocar uma linha de ônibus até a fazenda A, até a fazenda B, até tem algumas que fazem isso. Mas o mototáxi acabou
cumprindo esse tipo de ação e resolvendo um problema de transporte clandestino, de outras coisas irregulares, e é muito interessante essa aprendizagem aqui. Deixa eu passar mais algumas perguntas que estão vindo, depois eu quero passar um pouco para Paulo, que falou que tinha uma visão mais abrangente, algumas outras coisas. Aqui, bom, uma primeira, eu vou ler aqui uma série de perguntas, depois a gente vai retomando. A primeira pergunta é: o plano de mobilidade deve ser entregue para quem, né? Depois, uma outra pergunta: existe alguma avaliação dos planos de mobilidade? Ou seja, como é que eu posso avaliar? Tá bom? Muito interessante essa posição de vocês, que primeiro nós devemos começar com o diagnóstico, buscarmos o que já existe, buscarmos indicadores, as mortes, onde está tendo algum tipo de gargalo, e aí pensarmos a realidade em cima dos fatos reais. Aí tem um comentário para você, Luma, aqui, ó. Fernando ACDC Benício. Luma, excelente. Eu não sei se foi dessa intervenção ou da anterior, mas aqui, Fernando, tá dado seu parabéns aqui, programa ao vivo, é isso mesmo, né? Gustavo Fonseca, parabéns, ótimos esclarecimentos. Sobre o FIA da semana passada, só temos a agradecer a vocês, ficamos contentes também. E, bom, aí depois, vamos responder essa primeira série e depois eu entro com as outras perguntas aqui. Então, vamos lá. Retomando aqui, o plano de mobilidade, ele deve ser entregue para quem? Como é que eu formalizo isso para legitimar que o meu município está ok, ele fez o procedimento e ele está apto a receber, por exemplo, esses recursos? Então, essa é uma dúvida comum que os municípios têm, que muitos acham que assim que finalizam o plano de mobilidade urbana, eles têm que enviar para o Ministério das Cidades para a gente dar baixa, alguma coisa assim. Então, mas na verdade não tem essa obrigação, eles não têm que entregar para o Ministério das Cidades o plano quando é elaborado. O que eles precisam é apresentar o plano, que ele vai ser um pré-requisito quando eles vierem pleitear recursos, tanto de emendas quanto de algum programa de seleção do Ministério das Cidades. O processo, né, de elaboração do plano é que, assim que o plano é elaborado, a gente orienta que seja instituído em lei, né, que passe pela Câmara, a partir do momento que ele é instituído em lei, ele acaba ganhando uma maior legitimidade, né, você acaba tendo a tendência dele durar por mais tempo do que se ele for um plano que é feito pela Prefeitura sem passar pelo Legislativo. Aí acho que tem um outro ponto. Uma outra pergunta que é se existe alguma avaliação do plano de mobilidade, ou seja, então, só para a gente retomar aqui e ir matando cada um dos pontos que foi colocado. Então, você terminou o seu plano, você executa o plano e você começa a fazer as ações de mobilidade. Não é para sentar e ficar esperando, falar agora o que acontecerá no meu município. Nada se você não começar a execução do plano. Feita essa execução do plano, como é que ele passa a ser relevante para fins de financiamento? Pelo que ele está comentando, na hora que você faz a solicitação de algum tipo de recurso, ele é um pré-requisito. Se você tiver, recebe. Se você não tiver, você vai cair aí numa exigência. E aí uma pergunta que vem em seguida. Existe alguma avaliação da qualidade ou desses planos? Ou é simplesmente tem aceito, não tem não aceito? Ou o Ministério vai avaliar se ele está adequado, se ele está funcionando, se está de acordo com algumas diretrizes? Como é que se verifica um bom plano e um plano que seja ruim? Então, o plano de mobilidade ele traz algumas, como eu já disse na lei de mobilidade urbana, ele traz alguns instrumentos, alguns itens que são obrigatórios de ter no plano de mobilidade urbana. Essa questão da avaliação, por exemplo, lá fala de serviço de transporte. Não vai chegar aqui um ponto do Ministério das Cidades avaliar, não é essa a solução do serviço de transporte, não deveria ser essa, deveria ser outra. A gente não entra no mérito da avaliação da solução específica prevista no plano de mobilidade urbana. O que a gente entra no mérito da avaliação é se a algum momento ele vem pleitear recursos no Ministério das Cidades, a gente avalia se isso aí está compatível com o plano de mobilidade urbana que ele desenvolveu e se o plano de mobilidade urbana dele contempla todos aqueles itens que é descrito na política, mas não na avaliação do mérito se é a melhor solução para a cidade. Não entra, então, não está aprovando o plano, não está dizendo que está ok, não está ok. E como é que você recomenda, qual a experiência de vocês, por exemplo? Nós temos municípios que têm uma dimensão territorial muito grande, absolutamente gigantesco. E muitas vezes com núcleos urbanos em pontos extremos. Vamos pegar um caso, por exemplo, do município de Altamira, que fica no Pará. Ele tem a cidade que fica ali perto de Belém, mas tem um núcleo urbano já perto aqui do Mato Grosso, dá 1.115 quilômetros de um ponto ao outro, que para quem colocar no mapa, 1.115 é mais ou menos a distância de Brasília até São Paulo. Você olha assim, isso é o município de Altamira. Então é uma coisa de uma
dimensão gigantesca. E aí eu falo, como é que eu planejo essa integração? Vocês têm alguma orientação para esses municípios com características muito particulares? Por exemplo, eu conversava com um prefeito há uns 5, 6 anos atrás, o prefeito Jair, ele era de Manaquiri, o município, nós estávamos discutindo a questão dos ônibus, aqueles ônibus escolares do FNDE, e ele falou assim, rapaz, o ônibus no meu município não funciona. Eu falei assim, por quê? Eu falei, porque afunda. Eu falei, como, Jair? Eu falei, lá eu não tenho estrada, o que eu conecto às escolas são os barcos, então a mobilidade tem que ser pensada dentro de uma perspectiva completamente diferente do tradicional, vamos criar um sistema de integração. Vocês têm pensado essa coisa das diferenças regionais, as diferentes características desse plano, na cartilha, ou não? Estão simplesmente fazendo uma orientação genérica da legislação. Siga a lei e está tudo certo. Essa pergunta é interessante também, porque pegando um gancho aí, né, no que foi dito também, a gente tá fazendo pilotos aí para testar esse metodologia simplificada em vários municípios, né? E a gente acha que aqui no governo federal, tantos municípios quanto até a gente mesmo, às vezes, acha que a gente tem a solução para todos os problemas, né? Uhum. E aí quando a gente vai no município, a gente sempre aprende alguma coisa, porque a realidade é bem diferente em todos esses municípios aí. Então, mas a ideia desse plano, principalmente essa versão mais simplificada, é que não dá para eu chegar lá e dizer qual é a solução do transporte do município, né? Quem vai saber mais disso dessa realidade é a administração local. Tanto que a gente até está buscando essa metodologia simplificada, até mesmo foi questão de consultorias, que às vezes as consultorias chegam e tentam dar uma solução pronta para essas cidades, e a gente vê que não é bem assim. Às vezes é muito ruim, né? Às vezes a pessoa chega com uma consultoria pronta de uma cidade que não se adequa. Ela pega assim, agora eu tenho o plano de mobilidade de Barcelona, ou do Canadá. Fala, agora pronto, vamos colocar aqui nesse município no sertão do Siridó, que fica no Curimataú da Paraíba. Pronto. Aí você olha aquilo e fala assim, não encaixa, né? Eu não tenho os mesmos problemas, eu não tenho a mesma realidade. Perguntar um pouquinho para a Paula aqui, uma outra pergunta que nós tivemos, como funciona essa política nacional de mobilidade urbana? E nós conversávamos antes que você falava de outros projetos, algumas outras coisas. Conta um pouquinho mais dessas ações para dar um tempinho aqui para o HR respirar, que daqui a pouco a gente vai com mais perguntas. Fala um pouquinho para a gente do trabalho que vocês desenvolvem ali no Ministério das Cidades. Tá joia. Bom, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, esse nome é o nome que foi dado à Lei 12.587, que instituiu as diretrizes, né, da política nacional, e ela traz, além, um ponto importante, o artigo 24, que traz a questão do plano de mobilidade, mas ela também traz outras questões sobre o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios, e justamente compete à União prestar assistência técnica e financeira, né, aos estados e municípios, uma das competências, né, trazidas na lei. Ela também traz umas questões de regulação tarifária, né, questões importantes para a mobilidade urbana como um todo. Sobre a questão de recursos, é a área que eu trabalho mais lá. É que tem uma pergunta aqui, você está vendo aqui, tá colando aqui no meu celular. Como solicitar recursos para a elaboração do plano? Aí o povo já quer saber dinheiro no caixa, como é que faz, né? Conta pra gente. Então, nós temos processos seletivos, né, diversos. Agora, o processo seletivo que está aberto no município, no Ministério das Cidades, é o programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana. Cidades, okay. Certo? Ele contempla ações, demandas do município recorrentes, pavimentação, mas também o transporte ativo, não motorizado, como queira chamar, calçadas, ciclovias, sinalização. Não precisa ser uma proposta só de pavimentação, a gente quer ir além da pavimentação. Tem municípios que a pavimentação está em bom estado, mas as calçadas não. Então, aqueles que já têm plano já sabem, né, para onde tem que andar, os que não têm plano podem solicitar o recurso de qualquer forma, mesmo os municípios obrigados a ter o plano, neste momento podem solicitar o recurso, porque a exigência só é a partir de abril de 2018. Eu já recebi alguns questionamentos de municípios, e vale relembrar que os municípios obrigados a elaborar o plano são aqueles acima de 20 mil habitantes e os demais obrigados a elaborar o plano diretor, que é município integrante da região metropolitana, de área de interesse turístico. Tem uma lista extensa, mas no geral, o corte é acima de 20 mil para cima. Então, eu recebo, às vezes, municípios de 7 mil habitantes que não tem nenhum pré-requisito para plano diretor, receoso de cair nessa penalidade do plano de não acessar recursos se não tiver o plano de mobilidade. É louvável, é importante que ele comece um planejamento, mas ele não vai ser atingido
Pela Ou penalidade. seja, não precisa ser preocupado de ser penalizado, que você não vai receber o dinheiro mesmo, entendeu? Você já está fora do considerado universo de investimento dentro desse recorte Isso, atual. mas né? recurso para plano, porque Para a plano. seleção é para plano e para obra e para projetos. Ah, né? então, peraí. Então, A vamos seleção lá. não E o é pessoal só para o plano. Então, para o plano você não vai receber. Então, como é que eu faço para acessar recurso para obras e para projetos? Então, está aberto, o processo é contínuo, não tem calendário, não tem um prazo. Se eu não escrever até amanhã, vai acabar o prazo. Está aberto de forma contínua no site do Ministério da Cidade. Só entra lá, tem um banner do Avançar Cidades, Mobilidade Urbana. Lá, clicando nesse banner, você vai ter acesso a todas as informações do programa, a instrução normativa que dá a regra do jogo. Tem o link para cadastrar. O cadastramento é feito no sistema do Ministério, não precisa enviar nenhum papel para a gente. É toda a documentação, todas o que tem que ser respondido. Tremendo, né? Tá muito bom sistema. porque agora a coisa está mais simples e vocês estão melhorando o sistema ainda, né? Vocês estão fazendo um novo sistema para isso. Esse sistema foi desenvolvido agora para essa seleção, é um sistema novo e a ideia é que todo o processo seletivo se dê através dele. Tá? Então, o município não precisa pegar senha em nenhum lugar, só entrar no site, cadastrar um login e uma senha. A gente recomenda que esse login seja um e-mail institucional, que todo mundo acesse, da própria prefeitura, tipo secretaria, prefeitura, cidades ou trânsito, alguém que esteja envolvido institucionalmente, para não dar o seu e-mail do Gmail, porque aí você sai da prefeitura, né? Isso. Até o institucional que não seja um pessoal, assim, João, @, né? Que seja um e-mail trânsito e transporte, um e-mail que mais de uma pessoa acesse, né? Na eventualidade daquela que cuida da conta não está, porque o login e a senha vão ser os mesmos no sistema, mas eventualmente, eu esqueço a senha, preciso recuperar a senha, é só pelo e-mail. E eu tenho recebido muitas, parece daqui a um tempo pequeno, eu acho muito interessante, porque hoje o e-mail ele ainda é uma coisa pessoal, é quase como se fosse o seu RG na internet, só que o e-mail está deixando de ser usado, né? Quando foi a última vez que você mandou um e-mail para resolver um problema real? Então, as pessoas cada vez mais abandonam essas caixas de entradas institucionais, que às vezes o cara começa a ter essa caixa, começa a vir problema. Ele fala, não consigo trabalhar. Então a gente precisa realmente, você que está aí, tenha um e-mail institucional, coloque uma caixa que todas as pessoas acessem e faça esse contato institucionalmente também, porque isso vai ajudar bastante na continuidade dessa comunicação com o Ministério das Cidades. E falando em e-mail, a gente abriu um canal de comunicação por e-mail permanente também, que é a nossa caixa de entrada lá, que é Avancar, que é o avançar sem cedilha, avancar.mobilidade@cidades.gov.br. Então vamos devagar para dar tempo do pessoal anotar. É Avancar, como é que é? Mobilidade. @cidades.gov.br. E o que eu posso mandar nesse e-mail aí? Dúvidas? Qualquer dúvida técnica, dúvida sobre o programa, solicitação, tudo a gente responde por este canal, que é este e-mail. Já tem uma chegando por aqui, ó. Já pedimos a Sara aqui que está nos acompanhando, dessa vez presencialmente aqui em Brasília. Vocês não estão vendo a Sara hoje como nós fazemos outra vez por Skype, ela está aqui do lado e ela já postou no nosso Telegram o e-mail para vocês. E tem uma pergunta: quais são os documentos e informações necessários para que o município possa se inscrever no Avançar Cidades? Tá joia. Então, para a entrada no programa, ainda neste momento não vai ser exigido um projeto básico, ele entregue o projeto básico para entrar. Nesse momento, para preencher a carta consulta, o que a gente pede? Primeiro, o que o município quer fazer? Quais são as ações? Ele entra lá no sistema e tem um rol de ações para escolher. Pavimentação de bairros, pavimentação de itinerário de ônibus, os municípios que têm. Ou quero fazer só ciclovia, só sinalização, calçadas, ou plano, ou um projeto. Pode também pedir recurso só para projeto. Se eu não tenho... Se eu quiser, por exemplo, no meu município, eu quero resolver o problema das calçadas, organizar a via, fazer a acessibilidade em todas as ações do município, posso entrar em contato no Avançar Cidades para conseguir resolver, por exemplo, o problema específico da calçada? É possível. Eu preciso dizer uma coisa importante. Esse recurso disponível é um recurso de financiamento. Os recursos de orçamento geral da União estão escassos, né? Estão em extinção. Então, essa seleção é toda com recursos de financiamento. Então, o município precisa ter capacidade para se endividar. É um financiamento com prazo longo para pagar, até 20 anos, 6% de juros ao ano, tá? E até 48 meses de carência. Essas questões, o agente financeiro que vai saber dizer. Sim, os municípios, nós fizemos alguns levantamentos, eles têm até uma boa capacidade de
de contrair empréstimos. Eles não estão, por exemplo, você tem a questão dos estados que estão mais complicados, a União também está um pouquinho complicado. Em geral, há muitos municípios com boa capacidade de financiamento. O que eles não conseguem é ficar em dia no CALC, né? Então aí isso também é uma restrição, ou seja, além da capacidade de financiamento, eu preciso estar em dia no CALC para conseguir captar esse recurso. Isso, tem umas exigências que a própria instituição financeira vai fazer, porque nesse programa a linha de financiamento se chama ProTransporte, né? O programa, a seleção que está aberta é Avançar Cidades, mas o programa ProTransporte, acho que alguns já devem conhecer, que é o nosso programa que está sempre por trás de todas as seleções. E diversos agentes financeiros trabalham com o programa, além da Caixa, que é o agente financeiro que tem maior atuação, mas outros bancos regionais. Algumas regiões do Brasil têm o banco regional que trabalha no Sul, por exemplo, tem o BRDE, o Badesc, o Banrisul, a Fomento Paraná. E aí você pode buscar essas linhas de financiamento direto nesses bancos. Em Minas tem o BDMG, no Nordeste, na Bahia tem o Desem Bahia, no Rio tem a AG Rio, São Paulo tem Desenvolve São Paulo. Os que eu me lembro agora são esses os regionais. Eu esqueci algum aí. No site do Ministério tem a relação de todos os bancos regionais que estão trabalhando. Deixa eu comentar aqui, o Antônio da Silva Tomás está dando aqui os parabéns pela iniciativa a todo mundo, projetos de mobilidade. E aqui o Eurilene Abreu falou assim, gostei do tema, interessante. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui então pro Aguiar e para a Luma. Deixa eu perguntar aqui para a Luma. Luma, nós temos na nossa área de acesso restrito todo um conjunto de plataformas para acesso aos dados, aos cidadãos, às informações e tudo mais. Essas informações de saneamento, elas entram também na plataforma Êxitos ou ela precisa ser pesquisada à parte em cada um desses bancos? Porque a Êxitos ela é mais para projetos em aberto, ela não está... Ou ela entra, não entra, eu consigo ter acesso na Êxitos a essas linhas de financiamento ou é melhor consultar o banco local? Não, na plataforma Êxitos a gente está sendo alimentada, né? A gente está colocando também programas federais e oportunidades, né? No caso, é uma oportunidade por se tratar de um financiamento, mas sim, o município pode acompanhar o Êxitos também dentro do site, sim. E a página também, a gente está sempre publicando notícias, né? Quando abre uma nova seleção. Legal. E deixa eu perguntar aqui então pro Aguiar, uma outra que chegou aqui. Aguiar, qual é o site para se inscrever no programa? O pessoal quer saber de dinheiro, quer saber de escrever, não quer entender muito, né? Já que aí então vamos lá com a Paula. Paula, qual que é o site para se inscrever no programa? O site é o site do Ministério das Cidades, que é o www.cidades.gov.br. Na página inicial tem uma série de banners que vão passando, que tem as notícias de destaque. E o banner do Avançar Cidades é um deles, que está lá na página inicial. Se não achar pela página inicial, é só clicar também, tem a nossa Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, tem um link direto lá na página do Ministério, mas tudo é pelo site do Ministério. Tá, mas eu posso ir no link dessa Secretaria de Mobilidade Urbana vai ter o mesmo e lá banner. Dentro vai ter o mesmo. Mas não tem um link, um canal, porque a pessoa às vezes está passando e fala, eu achei e sumiu o negócio. Fica passando. Que o link direto é enorme. É enorme. Esse é o caminho mais fácil, por incrível que pareça. Entrar no cidades.gov.br e clicar direto no banner. Legal. Vai achar mais fácil. Gente, nós já estamos chegando nos 10 minutos finais. Olha como passa rápido, né? É um negócio bem interessante e bastante gostosa essa interação com o pessoal que está nos assistindo ao vivo. Aguiar, quais seriam suas últimas recomendações? O que você teria para dizer para esse pessoal que nos assiste nesses próximos 5 minutinhos, 10 minutos? Olha, vamos fazer isso que é o mais importante para você conseguir participar dessa ação do planejamento. O que você recomenda para eles? Então, com relação à elaboração do plano de mobilidade urbana, isso. Acho que ficou faltando falar aqui um pouco da importância da participação social na elaboração do... Conta da participação social. Isso é pré-requisito, é obrigatório? Como é que eu devo organizar essa participação social? Então, o que diz na política de mobilidade urbana é que a participação da sociedade civil ela deve ser garantida em todo o processo, tanto na parte de planejamento, quanto na parte de acompanhamento, quanto na parte de fiscalização da política de mobilidade urbana local. Então, exclusivamente para a elaboração do plano de mobilidade urbana, o que a gente recomenda é que, tanto para a elaboração, né, nesse período prévio aí, que se realize audiências públicas, consultas públicas, e até mesmo, às vezes é porque muitos municípios não têm, mas se tiver um conselho estruturado para debater a temática, é bom levar esse tipo de debate para ser debatido no conselho.
E também, depois da elaboração do plano, o maior fiscal que tem aí para acompanhar essa implantação do plano de mobilidade urbana é a população, né? Então é sempre importante você ter períodos, ter reuniões periódicas com a sociedade para debater o assunto, para atuar nessa questão do monitoramento. Mas você garante a participação da sociedade por meio dessas audiências públicas, mas não cria um conselho de mobilidade urbana, nenhum tipo de ação um pouco mais permanente de acompanhamento? Ou isso está previsto também na regulamentação? Sim, tem essa previsão de possibilidade. Na verdade é porque não é determinada a forma específica de que é feita essa participação popular. Mas pode ser feito por audiências de consulta pública ou por conselho. A gente recomenda mais que se o município tiver essa estrutura de conselhos, né, é um debate mais qualificado. Porque às vezes você faz uma audiência pública, você levanta as demandas, a pessoa começa a levantar a demanda e fica tudo meio bagunçado, porque a população é assim mesmo. Ou seja, quando você vai para um processo público, você vai falar do transporte, você vai falar disso, mas aí você começa a falar do problema do rio, da água, da saúde, do médico. Então você tem que fazer esse filtro. E tem um problema que os municípios, isso é uma coisa que nós estamos discutindo aqui, que é como encaminhar as ações de uma audiência pública para torná-la mais eficaz, mais efetiva, né, para você transformar. Então, uma ação de um conselho pode ser uma alternativa prevista na legislação para garantir esse acompanhamento e essa participação. Sim, isso mesmo. Legal. Luma, e você? O que você tem para falar aí? Os seus comentários aí para quem nos assiste? Eu vou concluir complementando essa parte da participação social. No caso dos pequenos municípios, a CNM aplicou uma metodologia, né, da Universidade de Michigan em Valparaíso. Isso se transformou numa cartilha. Então, assim, o nosso conselho principal é o seguinte: envolva a sociedade desde o início. Não elabore um plano sem envolver os atores locais. Que isso não seja imposto para eles numa audiência pública, porque depois eles não vão se apropriar disso. Então, com a metodologia, o que a gente fez previamente à criação do conselho? A gente reuniu esses atores locais, os representantes do mototáxi, do transporte coletivo, e eles ajudaram até a fazer o mapeamento. A gente colocou um mapa e eles desenharam quais eram as rotas principais, quais eram as oportunidades de fazer essas conexões. E aí, com base nessa lista de que a própria população, dentro de grupos onde ela poderia conversar com alguém da prefeitura ou com alguém de uma universidade, eles conseguiram tirar dúvidas ali, fazer esse mapeamento prévio e levar esses indicativos para que a prefeitura pudesse iniciar o plano. Então, ajudou muito. E ajuda também até as pessoas se envolverem. A gente viu que os empresários locais começaram a fazer eventos ciclísticos na região. Então, é uma coisa que você vai perdendo o controle das ações. Na verdade, elas não vão ficar concentradas só na prefeitura. Você empodera a sociedade, você escuta o que as pessoas fazem. E esse exemplo, para quem não leu ainda, para quem não teve a oportunidade, vale muito a pena baixar esse estudo, ler essa documentação, porque era um município que era cortado por uma rodovia, né? Então isso é uma característica muito comum nos municípios do Brasil em geral, que crescem margeando uma rodovia, que num determinado momento você tem o trânsito de um lado para o outro, essa rodovia começa a crescer e você tem impedimento de transporte, aí você cria duas cidades diferentes. E como você vai criar esses pontos de interconexão entre um lado e outro? E esse ponto que a Luma coloca de ouvir a população desde o início, isso é fundamental, porque aí você cria soluções para problemas reais e não uma apresentação de soluções para coisas que os munícipes não percebem como um problema real, né? Exatamente. E me colocar à disposição, a gente está aqui sempre recebendo dúvidas. Eu estou também no Telegram, né, na Rede Municipalista. Vocês podem mandar dúvidas, eu também posso mandar os links e respostas por lá também. Deixa eu retomar aqui um exemplo. Acho que eu já falei num outro bate-papo com a CNM, mas um aspecto muito legal da mobilidade urbana, que é o modelo japonês da construção dos jardins japoneses. Então você vai pegar uma cidade grande como Tóquio, ou como um local em que eu vou colocar uma praça e tem uma saída do metrô de um lado, tem um ponto de ônibus do outro e tal. E eles constroem um jardim japonês ali no meio, maravilhoso, né? E tudo ótimo, que ele já conecta, já interconecta, você já anda, você já faz. Quando eles começam a fazer, a primeira coisa, eles asfaltam tudo e ficam 2 semanas observando. Não tem nada, não tem praça, eles asfaltam tudo e fica todo mundo observando. Onde as pessoas passam, eles fazem as ruas. E onde as pessoas não passam, eles colocam os lagos.
Então faz todo sentido, porque se a pessoa passa daqui para cá para ir até o metrô, esse é o caminho. Não adianta eu fazer um jardim que vai dar uma volta e tem um lago no meio e eu vou chegar do outro lado. Então muitas vezes pensar a mobilidade urbana é observar a sua realidade e conseguir adaptar uma solução óbvia, como por exemplo a via, o acesso, com alguma coisa que faça sentido para a população. E Paula, seus últimos comentários aí pra gente, o que você tem para falar para todo mundo ou alguma outra orientação? Sobre a participação social, popular, a gente tem também, quem quiser ler um pouco mais, o nosso caderno de referência do Planmob, que o Aguiar citou no início, também tem uma parte dedicada sobre o tema. Vocês mandarem pra gente? A gente vai mandar manda para já, que aí a gente já pede pro pessoal disponibilizar no Telegram para todo mundo que nos assiste. E eu pegar o gancho do que você falou, é muito importante a cidade, quem sabe melhor da sua cidade, da sua solução, é o próprio município, a própria administração local. Muitas vezes nos procuram pedindo um modelo de plano de mobilidade. Não tem modelo, não tem solução pronta. O importante é cada um fazer o seu diagnóstico, olhar. O que a gente faz é orientar, chegar no caminho final, mas o modelo, a solução, não é o Ministério das Cidades que vai dar, não é um consultor externo necessariamente sozinho que vai dar. Sempre tem que ter a participação de quem mora, de quem atua ali naquele lugar. E uma coisa muito importante para as pessoas que estão pensando o plano é que o plano por si só não move a realidade. E a implementação da realidade ela é muito importante. Eu já vi, por exemplo, muitas implantações daquelas sinalizações para portadores de necessidades especiais para cegos, em que para que serve aquela coisa no meio da calçada? O pessoal, porque você vai pisando e aquilo você sente com o pé. Então, se você for cego, você consegue caminhar ali e saber se você tem um obstáculo, se você... Eu já fui em muitos municípios que você tem a coisa que vai assim e de repente no meio do negócio tem uma placa. Aí você bateria na placa, você bateria no poste, ou seja, a pessoa colocou a calçada no chão, mas ela perdeu a finalidade que era para um portador de necessidade especial. Então a gente tem que também ter uma atenção técnica quanto ao que precisa ser resolvido. Então esse plano é uma chance de discutirmos com a sociedade, discutirmos com todo mundo as nossas soluções e as visões técnicas, né? Certo. O plano não é uma peça fictícia, ele tem que ser execuível, né? Tem que ser execuível. Claro isso. Algum outro comentário de vocês? Então, pessoal, eu queria aqui agradecer mais uma vez a todos vocês. Esse foi o nosso bate-papo com a CNM, hoje discutindo a questão do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Um resumo aqui para vocês dizer que é muito importante que o seu município faça esse plano para conseguir garantir a melhoria da gestão do seu município e que também tenha em consideração que se você for um município solicitando recursos para o Ministério das Cidades, esse é um pré-requisito. Não existe um modelo, existe um conjunto de cartilhas, de orientações que nós vamos apresentar na CNM, nós vamos passar para o Telegram de vocês e nós podemos começar agora a ampliar esse processo de discussão com a equipe da CNM e também com esse canal aberto com o Ministério das Cidades. Meu nome é Maurício Zanin, agradeço demais a participação de todos vocês que contribuíram conosco pelo Facebook e estaremos online outra vez na sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, para mais um bate-papo com a CNM. Até lá, um grande abraço.